Efésios 2, de 14 a 18. A palavra do Senhor nos diz assim: Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês, temos acesso ao Pai por um só Espírito. Assentem-se, meus irmãos. Vocês recordam que dominicalmente, ou pelo menos primeiro domingo de cada mês, nós celebramos aqui a ceia do Senhor. E você lembra também que um dos momentos que tem marcado e caracterizado as nossas celebrações da ceia do Senhor é a prática da leitura do credo, o credo apostólico, que de fato é um patrimônio da igreja cristã, um resumo da fé, um resumo trinitário da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E sempre que precisamos, num contexto evangélico, protestante, falar de um ponto como este, recitar o credo apostólico, isso causa um certo temor nas pessoas, uma certa preocupação, basicamente pelos equívocos históricos estabelecidos, de que nós não poderíamos, ou talvez não deveríamos fazer a leitura do credo em culto público, uma vez que o credo é um documento romano, católico, o que não é verdade. O que é um equívoco, porque o credo apostólico ele é anterior ao surgimento da Igreja Romana, que oficialmente, conforme os historiadores, surgiu a partir do século IV da Era Comum. E desde o século II, nós já encontramos extratos do credo apostólico. E quando chega naquela parte, creio na Santa Igreja Católica, aí as pessoas piram, né? Com uma enorme dificuldade. Só que a gente não fica numa situação muito saudável, né? Porque de fato a palavra católica, ela significa em latim universal. Mas se a gente fala Santa Igreja Universal, você sabe onde isso vai dar. Mas também se a gente fala da Santa Igreja Mundial, mais um problema. Então, seja católica, seja universal, seja mundial, nós estamos com problemas. Mas a expressão católica não é, no credo, uma referência ao movimento católico romano. Porque, como disse e provado, historicamente, ele é anterior à Igreja Romana. E essa sentença tem muita coisa a ver com o texto que nós lemos. Essa sentença, creio na Santa Igreja Cristã, creio na Santa Igreja Católica, ela tem muito a ver com o texto lido de Efésios, capítulo 2, versículos de 14 a 18, aqui nesta manhã. Nós temos considerado aqui a natureza da Igreja de Jesus. Falamos sobre a sua unidade, falamos sobre a sua santidade e hoje vamos falar sobre a sua catolicidade, sobre a universalidade da Igreja de Jesus. E essa sentença, ela acaba ensinando que a Igreja ela é tanto militante quanto triunfante.
Ela é tanto visível quanto invisível, composta por todos os salvos, por todas as pessoas que foram chamadas por Deus por meio do Evangelho de Nosso Senhor. A carta aos Efésios, meus irmãos, foi escrita durante a prisão do apóstolo Paulo. Ela é uma das cartas que Paulo escreveu na prisão. Ele escreveu também, por exemplo, Filipenses, ele escreveu também Filemon. Efésios, portanto, foi escrito a partir de um coração pastoral preso em cadeias, mas livre em Jesus Cristo, para encorajar a igreja de Éfeso na graça redentora que Deus concedia à igreja. Graça essa concedida para que a igreja fosse uma bênção para o mundo, uma bênção para a humanidade. E Paulo deixa isso muito claro nos capítulos iniciais da carta aos Efésios. No capítulo 2, especificamente, o apóstolo Paulo ele trata do universal propósito de Deus. Deus tem um propósito universal. E nesse propósito universal estava a ideia da reconciliação. A reconciliação de judeus e de gentios em um só corpo, fruto de uma bênção prometida por Deus a Abraão. Você há de lembrar, capítulo 12 de Gênesis, quando Deus fala a Abraão e o chama a sair de sua terra, da sua parentela, da casa de seus pais, para uma outra terra, para um outro povo, uma terra que manava e mana leite e mel. Deus diz a Abraão que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Não apenas judeus, mas todas as famílias da terra. E Paulo tinha, o apóstolo, consciência disso, ao falar exatamente desta reconciliação através de Jesus, de judeus e gentios de todos os lugares. Os versos imediatamente anteriores ao texto que nós lemos de 14 a 18. Os versos imediatamente anteriores, de 11 a 13, demonstram as condições em que se achavam os gentios. A palavra do Senhor diz que os gentios, eles eram chamados de incircuncisão, eles estavam sem Cristo, eles estavam separados da comunidade de Israel e, portanto, eram estranhos às alianças da promessa, não tinham esperança, não tinham Deus no mundo, até que Jesus se revela. Então, Jesus, ao se revelar, ele atrai para si os gentios. Essa é a razão, inclusive, meus irmãos, para nós estarmos aqui. Predominantemente, embora possa haver aqui um ou outro de ascendência judaica, se buscar, mas predominantemente todos nós aqui somos gentios. E fomos inseridos na igreja exatamente porque aprouve a Deus reconciliar um único povo, formar uma única nação, formar uma única igreja, por meio de Jesus. E o princípio ensinado por Paulo aqui é que a igreja, ela é a nova humanidade de Deus em Cristo. Uma igreja que consiste de judeus e gentios reconciliados por meio da cruz. Esse é o ensino de Paulo, esse é o destaque que o apóstolo Paulo faz nessa passagem. Isso não é estranho para você. Quando nós consideramos no domingo passado o texto de Pedro, você há de lembrar que uma das declarações feitas por Pedro sobre a igreja é que ela é uma nação santa. Povo de propriedade particular de Deus. Povo adquirido. Sacerdócio real ou reino sacerdotal. Isso é a igreja. Deus não olha para a igreja como os homens olham para a igreja.
Deus olha para a igreja com um olhar amoroso, e isso fica evidente pela maneira como o seu filho agiu para que Deus tivesse um povo, para que Deus formasse um povo. E nessa passagem, meus irmãos, nós encontramos aqui algumas questões que eu desejo destacar, e são 3. E quero que você acompanhe, na medida do possível, lendo as passagens do texto lido, lendo os versos do texto lido. O primeiro aspecto que eu quero ressaltar, meus irmãos, é que a nova humanidade de Deus é formada por judeus e gentios reconciliados. Veja o que Paulo diz nos versos 14 e 15. Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. Ambos quem? Judeus e gentios. E destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Veja também o verso 17. Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe, no caso os gentios, e paz aos que estavam perto, no caso os judeus. Observem, meus irmãos, que Cristo aqui é nos apresentado de 2 maneiras, mas vinculados ao mesmo tema. Ele é tanto a nossa paz, como também ele é quem anuncia a paz. Ele é a nossa paz, verso 14. Ele veio e anunciou a paz, verso 17. Paz. Uma palavra, uma expressão tão importante no contexto em que o livro foi escrito. Uma palavra tão importante no contexto do Novo Testamento, que é um contexto judaico. A palavra hebraica shalom, shalom, que é muito mais, meus irmãos, do que o interregno entre uma guerra e outra, que é muito mais o interregno do litígio entre uma pessoa e outra. A paz, na verdade, é um estado ao qual o indivíduo é levado pela graça de Cristo. Uma graça que é realizada no coração do homem, que produz vida no coração do homem, e que pela justiça de Deus se aplica a qualquer pessoa que está em Cristo. Por isso que Paulo, lá em Romanos, ele disse assim: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. A paz com Deus é fruto da justiça de Deus aplicada em nossos corações, a justiça redentiva, a justiça salvadora. E Cristo é a nossa paz, e Ele veio e anunciou a paz. Sendo a paz e anunciando a paz, o texto diz que Cristo derrubou a parede de separação, a parede de inimizade, que literalmente deveria ser traduzido como uma cerca de inimizade, uma cerca. Ao que Paulo estava se referindo? Paulo estava se referindo, meus irmãos, a 2 elementos dentro da estrutura judaica, provenientes da lei, provenientes da Torá, que era exatamente uma lei que determinava a distinção entre quem era judeu e quem não era. Por exemplo, na sinagoga, mais tardiamente, havia um espaço em que somente os judeus, homens, poderiam frequentar. Os gentios, que eram prosélitos da fé, pessoas que estavam se achegando para o judaísmo, eles eram separados por uma cerca. Eles não poderiam acessar o lugar em que os judeus se assentavam na sinagoga. Eles poderiam frequentar, mas eles precisavam ficar à parte. Eles precisavam ficar separados. Esse princípio seguia um parâmetro da lei encontrada no templo, tanto no primeiro quanto no segundo templos, em que havia o chamado pátio dos gentios, que era o lugar em que os gentios poderiam pisar, mas eles não poderiam passar dali. Outros espaços, somente os judeus poderiam pisar. Havia, portanto, uma separação, havia uma cerca que impedia. E quem determinava a cerca? A Torá, a lei, que Deus havia dado a Moisés. A lei havia estabelecido. Por isso que o texto aqui diz que quando Cristo vem, Ele é a nossa paz e anuncia a paz, e de ambos os povos faz um, Ele derruba a barreira, Ele quebra o muro de inimizade, e o texto diz, anulando no seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças.
Paulo não está falando aqui que ele jogou toda a lei fora. Não é isso. A anulação da lei aqui em mandamentos não tem nada a ver com a lei na sua totalidade, mas com o ponto da lei que apontava para a separação entre judeus e gentios, que agora não existe mais. Por quê? Porque em seu corpo ele anulou essa ordenança. Por isso que o texto aqui diz: a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O que significa isso? Os 10 mandamentos serviam de base para todas as ordenanças judaicas. Era o fundamento das ordenanças judaicas. Veja que o texto diz que ele não anulou a lei dos mandamentos e parou. Ele anulou a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. Essa ordenança, ela foi simplesmente anulada. Por isso que agora a nova humanidade de Deus é formada por judeus e gentios reconciliados, criando uma nova humanidade. A NVI traduz aqui, a certa altura, fazendo dos dois um novo homem, verso 15. Quando na verdade o conceito aqui melhor seria fazendo dos dois uma nova humanidade. Ele não está olhando para a particularidade, ele não está olhando para a individualidade, mas ele está olhando para a coletividade. Na coletividade, a humanidade está envolvida. Que humanidade? Toda a humanidade? Não. Aqueles que estão em Cristo. Então, a nova humanidade de Deus é formada por judeus e gentios reconciliados. Segundo ponto, quero que você veja aí o início do verso 16, e depois a gente vai ler o verso 18. O verso 16 diz: e reconciliar com Deus os dois em um corpo. Reconciliar com Deus os dois em um corpo. Verso 18: pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai, por um só Espírito. Essa nova humanidade, meus irmãos, uma vez reconciliada, foi aproximada de Deus. Observe isso. Observe que os próprios judeus tinham limites quanto a comparecer ante a presença de Deus. Vocês vão lembrar que quando o Senhor Jesus Cristo morre, um dos eventos marcantes que ocorre concomitantemente é o véu se rasgando de alto a baixo. O véu que separava o trabalho dos sacerdotes do trabalho do sumo sacerdote. O véu que separava o povo de Deus foi rasgado de alto a baixo. Então os judeus tinham limites também, pois em Cristo o véu é rasgado. Mas não apenas em Cristo o véu é rasgado, em Cristo os gentios são aproximados. É isso que o texto diz. E reconciliar com Deus os dois em um corpo. Reconciliar com Deus os dois em um corpo. Pois por meio dele, tanto nós, e aí Paulo está falando dos judeus, como vocês, está falando dos gentios, temos acesso ao Pai. Agora judeus e gentios podem se achegar à presença de Deus por um só Espírito. Observem, meus irmãos, um corpo e um Espírito. A palavra Espírito aqui, ela tem, pelo menos contemporaneamente, interpretada como sendo a terceira pessoa da Trindade. Mas voltando um pouco no processo de interpretação antigo dos pais da igreja, dos reformadores, nós vamos encontrar indícios de que a palavra Espírito aqui está se referindo ao Espírito de comunhão e de reconciliação que Deus traz ao seu povo na terra. Ele não estaria apontando para a terceira pessoa da Trindade, apesar da palavra Espírito aqui estar em maiúscula, né? Mas no grego não tem maiúscula nem minúscula. Então foi uma interpretação, obviamente, aqui do tradutor. O ponto é que, segundo a tradição cristã, esse Espírito aqui não seria a terceira pessoa da Trindade, mas o Espírito que está sobre nós, o Espírito que toma a nossa mente e o nosso coração, que nos torna um. Embora nós possamos admitir que isso seja também obra da Trindade em nossos corações. Em um corpo, em um Espírito, um único corpo, uma metáfora para a realidade da igreja, corpo de Cristo neste mundo. E isso acontece por meio de quem? Acontece por meio de Cristo, acontece por meio de Jesus, para nos favorecer e para nos aproximar de Deus. Ou seja, hoje o homem pode se achegar a Deus sem qualquer outro mediador, a não ser Jesus. Não precisamos de mediadores outros. O pastor não é mediador de ninguém, o padre não é mediador de ninguém,
Jesus é o único mediador, e aliás é a Bíblia quem diz isso. A Bíblia cristã. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Isso está escrito na Bíblia, em 1 Timóteo. Você pode pegar uma versão evangélica, você pode pegar uma versão católica, está escrito lá que Jesus é o único, e o único não deixa dúvida, né, gente? O que é único? O único é único. O único você não pensa em 2, você não pensa em 3, você não pensa em 4. O único, é simples. É uma palavra tão simples. Único é um. O que a Bíblia diz? Que Jesus é o único. De quem eu preciso? De Jesus. De quem você precisa? De Jesus. Mas ninguém. Não sou eu que digo. É a Bíblia. É a Escritura. Eu preciso de Jesus. Você precisa de Jesus. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Paulo escrevendo a Timóteo. No Novo Testamento você consegue ver isso nitidamente. Essa nova humanidade em Cristo é aproximada de Deus. Nós nos achegamos a Deus por causa de Jesus, porque Ele deu-se a si mesmo para a nossa redenção. E isso fica evidente no verso 16, na parte B, quando ele diz, por meio da cruz, pela qual ele, no caso Jesus, destruiu a inimizade. Quem destruiu a inimizade? Jesus. Quem subiu a cruz? Jesus. É por meio da cruz de nosso Senhor que nós somos trazidos à presença de Deus. Por isso que os nossos olhares, meus irmãos, precisam ser postos naquela cruz, naquela horrenda cruz, onde nosso Senhor derramou o seu sangue para a remissão dos meus pecados e para a remissão dos seus pecados, para que nós pudéssemos ser aceitos na grande família de Deus, para que nós pudéssemos pertencer ao grande povo do Senhor, para que nós pertencêssemos a Deus não apenas por um tempo, por um período, mas por toda a eternidade. A cruz e o efeito da cruz é para toda a eternidade. Ela não tem efeito temporário, ela não tem um efeito restrito. A cruz é para todos sempre. A cruz é a nossa garantia. É por causa da cruz de nosso Senhor que nós podemos dizer, como Paulo disse também nas suas cartas, no Novo Testamento, porque eu estou bem certo de que aquele que começou a boa obra vai completá-la. Nós podemos louvar a Deus por saber que Ele é o autor e o consumador da nossa fé, de que Ele é o primeiro e o último, de que Ele é o alfa e o ômega, de que Ele é o princípio e o fim, e que, portanto, nós podemos descansar nele. E por que podemos descansar nele? Porque foi Ele que derramou o seu sangue para a remissão dos nossos pecados. Ninguém mais. Nem o pastor, nem o padre, e nem quaisquer outros mediadores que as pessoas quiserem criar. Só Jesus. E qualquer pessoa que tenta tomar o lugar dele está usurpando o direito exclusivo de Jesus. Que coisa gloriosa! A igreja repousa em Jesus. Por isso nós somos chamados de cristãos, porque nós espiritualmente descendemos de Cristo e de mais ninguém. É por causa de Jesus que Ele estabeleceu um povo. E, meus irmãos, esse povo, ele é composto por gente de toda língua, tribo, povo e nação. Nós estamos reunidos aqui agora, mas nesse Brasil afora, e todos aqueles que têm fuso horário semelhante ao nosso, estão adorando a Deus também agora. Alguns já adoraram por causa do fuso horário, outros ainda adorarão por causa do fuso horário. Há lugares nos Estados Unidos que ainda está amanhecendo agora, eles ainda vão se reunir hoje para adorar a Deus. Lá no Japão já é noite, já adoraram pela manhã e tem muitos adorando à noite. É gente de tudo quanto é canto, que Deus uniu em um só corpo. Gente que a gente não conhece aqui, mas que vai encher a cidade celestial
onde nós habitaremos para sempre com o Senhor por causa de Jesus. Não é por causa da minha esperteza, da minha inteligência, é por causa de Jesus. Nossa garantia está em Jesus. Ele, portanto, uniu judeus e gentios. Por isso nós podemos falar da catolicidade da igreja. A catolicidade, ela enche a terra como as águas cobrem o mar. Por isso o conhecimento do Senhor enche a terra por causa da igreja. Quem ainda preserva o ensino da verdade do Evangelho de Nosso Senhor, conforme revelado? A igreja. Com todas as suas dificuldades, com todos os seus problemas, é a igreja. A gloriosa igreja, chamada de a noiva de Nosso Senhor Jesus Cristo. E nesse princípio da catolicidade, algumas aplicações rápidas para nós encerrarmos. A primeira coisa, meus irmãos, que nós precisamos pensar, e eu estou pensando aqui na nossa igreja, tá? Estou pensando agora para aplicação, não estou preocupado com outras realidades. Estou preocupado com a realidade da Redentor. A Redentor, meus irmãos, ela é a expressão militante e visível da igreja triunfante e invisível. Eu vou explicar isso. A Redentor, a nossa igreja, é a expressão militante e visível de uma igreja triunfante e invisível. O que eu quero dizer é que nós não somos exclusivamente as pessoas que expressam essa militância e visibilidade. Não, há muitas outras igrejas, há muitos outros irmãos que também estão na mesma situação. Nós não somos exclusivos, até porque o dia que nós nos tornarmos exclusivos, deixamos de ser igreja e viramos seita. Nós não somos seitas. As seitas é que dizem, ó, fora da gente não tem salvação. Fora da gente Deus não é adorado. Isso é seita. E não sou eu que estou dizendo não, é princípio sociológico, de nomenclaturas. Ok? Nós não somos seitas. Nós somos alguns grãos de areia na grande praia do Senhor. Nós somos alguns grãos de areia na grande praia do Senhor. Mas isso quer dizer que, por igreja militante, ela se opõe à igreja triunfante. Quem é a igreja triunfante? É a igreja que já não está mais aqui. É aquela lista de Hebreus 11, sabe? Os homens e mulheres de fé, que doaram a vida, que morreram por causa do Evangelho, que morreram por causa de Jesus, irmãos que estão sendo perseguidos, irmãos que já morreram, irmãos que vão nascer e vão morrer, irmãos entre nós que também iremos morrer. É a igreja que já ascendeu aos céus, que está com o Senhor. Essa é a igreja triunfante. Nós não somos a igreja triunfante, porque nós estamos aqui. Por isso nós somos a igreja que milita, que labuta pela causa de Jesus. Mas nós devemos ser a expressão dessa igreja triunfante. Precisamos ser. Mas não apenas a expressão da igreja triunfante, mas nós somos a expressão visível do invisível. Porque a igreja triunfante é a igreja que a gente não vê, que o mundo não vê, porque não está aqui. Mas nós estamos. O mundo olha para nós. O mundo busca em nós encontrar Jesus. Quando eu digo o mundo, eu estou dizendo aquele mundo que é convencido pelo Espírito. Porque o mundo mesmo não está preocupado com Jesus, e muito menos com a igreja. Mas somos nós. Nossa igreja, Redentor, precisa, meus irmãos, ser a expressão visível, real, concreta, militante da igreja de Jesus. Você entende por que é importante isso? Falar sobre esse tema? E, meus irmãos, para passar ao próximo ponto, eu amo a palavra do autor aos Hebreus no capítulo 12, quando ele diz que aqueles irmãos aos quais ele estava escrevendo estavam correndo a carreira que estava proposta. E a ideia ali, meus irmãos, é de que eles estão correndo uma carreira proposta, enquanto na arquibancada, torcendo, estão Abraão, Isaac, Jacó, Jefté, Sansão, Davi, Josué, Arão, Salomão, os profetas, os apóstolos, os reformadores, dizendo-nos: corram,
Continuem correndo, continuem lutando, falta pouco. Falta pouco. É brilhante a imagem de capítulo 12 de Hebreus. É brilhante. Meus irmãos, tem gente torcendo por nós. E nessa corrida, não importa tanto se você vai chegar na linha primeiro ou por último, o que importa é chegar. Porque ao chegar, você terá garantias de eternidade com o Senhor. Isso é glorioso. Segundo ponto de aplicação, também para nós, é pecado qualquer forma de eclesiolatria. É pecado qualquer forma de eclesiolatria. O que significa isso? Eclesiolatria nada mais, nada menos do que adorar a igreja. É pecado. Isso não significa que nós não possamos ver as virtudes da Redentor. A bênção que tem sido para nós participar disso aqui. De testemunhar a maneira como Deus tem sido bom com a gente, não é verdade? Isso não é problema. Não é disso que eu estou falando. Nós reconhecemos o quanto Deus tem sido bom conosco. Como é que Deus tem sido bom com as famílias. Como é que Deus tem suprido as nossas necessidades. Como as bênçãos de Deus têm recaído sobre nós continuamente. Gente, eu não estou aqui, eu não preciso inventar isso. Isso é testemunhado por vocês. Eu testemunho isso. Deus é bom conosco, mas tem limites. Deus tem sido bom conosco. Deus tem sido gracioso conosco, mas a glória é do Senhor. O louvor é para o Senhor, ainda que viver essas realidades seja uma bênção, e tem sido uma bênção. Eu não escondo, meus irmãos, eu não escondo. Isso é um testemunho para encorajar os irmãos. Eu não escondo dos meus colegas pastores quando perguntado, né? E a igreja lá, dando muito trabalho? Não. Aliás, tem uma igreja que não me dá trabalho. É uma igreja que trabalha, mas não é uma igreja que me dá trabalho. Os caras te olham de alto a baixo, assim, dizendo assim, duvido. Você não tem. Deus é bom. Que tempo bom, que tempo agradável. E não é um tempo bom de 2 anos para cá não, meus irmãos. Eu estou aqui, muitos irmãos estão aqui há 16 anos, há 17 anos. É tempo bom há 17 anos. A gente não começou a experimentar isso agora não. Nós começamos a experimentar um crescimento numérico recentemente, mas experimentar as bênçãos de Deus? Não. Olha, Deus nos abençoa desde o início. A mão de Deus sempre esteve aqui, sempre cuidou da gente, nunca faltou nada. E isso é para a glória dele. Não é porque nós somos melhores, não é porque nós somos mais espertos, não é porque nós somos inteligentes, não, é por causa de Jesus. A Ele a glória, e somente a Ele, e jamais a igreja. Terceiro, nós precisamos, meus irmãos, colaborar com a nossa vida para a construção do grande edifício de Deus. A palavra do Senhor diz que Deus está construindo o seu edifício, né, que é formada por pedras espirituais. Nós vamos colaborar para isso. O que significa isso? Eu não estou falando de dinheiro, não. Vocês sabem que eu não falo de dinheiro aqui. Em pregação, não. A gente não tem nenhum momento de ofertório aqui, como você está percebendo. E nunca tivemos. E Deus nunca deixou faltar. Nunca. Porque se alguém encontrou a Deus pelo caminho, porque Deus o procurava, a sua mente e o seu coração foram mudados. Não somente o coração, mas o bolso também. Então eu não preciso falar de dinheiro, isso é uma questão de conversão. É uma questão de vida com Cristo. Eu não entro nesse mérito. Eu apenas peço que Deus resolva. Mas o que eu quero dizer aqui é que o indivíduo precisa colaborar com a sua vida no sentido de ser aquilo que Deus quer que nós sejamos. Santos, corretos, andemos em novidade de vida, vivendo a causa do Evangelho. Porque, meus irmãos, se nós somos a expressão visível da igreja invisível, eu e você somos
os elementos pelos quais essa expressão se torna realidade na coletividade. Então nós temos responsabilidade nisso. Eu preciso cumprir com as minhas responsabilidades como uma pessoa que ama a Deus, uma pessoa que ama a Cristo e que vive para Cristo. É preciso colaborar nesse aspecto. É preciso contribuir nesse aspecto. Servir a Deus e ao próximo com as habilidades e capacidades dadas pelo próprio Senhor. Nós precisamos desenvolver isso como igreja local. E por fim, o ministério da reconciliação vincula-nos tanto a Deus como aos irmãos. Mas não apenas esses irmãos, mas aos irmãos. Isso é a catolicidade da igreja. Gente em todo canto, salvo pela graça em nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos, nós precisamos ser muito cautelosos, porque o ministério da reconciliação nos trouxe a presença de Deus, sim, nos trouxe. Nós podemos, por meio de Jesus, fazer isso aqui, adorar ao Senhor e saber que o nosso louvor e a nossa gratidão e a nossa adoração são recebidos no trono de glória como um cheiro suave às narinas do Senhor, que é uma linguagem utilizada na Bíblia para falar de um churrasco, né? Você sabe o que é isso, né? O cheiro suave era quando o sacerdote colocava aquela carne, né, para assar. Tem gente que já está sentindo o cheiro agora, tenho certeza, é psicológico. Mas o sacerdote colocava a carne e aquele cheiro subia. E Deus então respirava, sorvia aquele cheiro. Cheiro suave às narinas do Senhor. É o culto, é a adoração, por isso nós estamos aqui. Por isso nós estamos aqui. Mas ele também nos vincula aos irmãos. Não apenas a vocês que estão aqui, mas como disse, a gente de toda a língua, tribo, povo e nação. Nós somos vinculados a eles. Há tanta gente, há tantas igrejas, isso é graça no Evangelho, que nos deu uma família local, mas também nos dá uma família abrangente. E meus irmãos, eu termino dizendo sobre a necessidade de nós sermos cautelosos quando tecemos qualquer tipo de comentário sobre uma outra igreja. Porque a igreja não é minha, a igreja não é sua. E existe alguma chance de nós estarmos ofendendo o noivo dela, que é Jesus. Você, marido, ficaria feliz se alguém tecesse um comentário terrível sobre sua mulher para você? Eu não gostaria. Você gostaria? Mas as pessoas fazem o mesmo com Jesus, ofendendo-o ao falarem mal da sua noiva. Cautela, meus irmãos, faz muito bem. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude e nos guarde. E semana que vem, para encerrar essa pequena série de 4 sermões sobre a natureza da igreja, vamos tratar da apostolicidade da igreja.